Karina passando ali, esperando a esposa subir aqui na moto. Estamos indo embora. Já fizemos o que tinha que fazer hoje. Então vamos lá. É isso aí, galerinha do Moto Política e Rock and Roll. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos aí até polêmicos, né? A prisão do Daniel Silveira, a pedido do STF, por causa de expressar sua opinião. E vamos falar também sobre os decretos de arma, né? E assim como eu vi hoje uma postagem da revista Galileu Galilei, uso de 2 máscaras, decreto de armas, eu já falei, né? Então vamos ver aí vamos juntar esses pontos aí, né? Vagando o assunto mais falado no caso, né? Que é o Daniel Silveira, a lei aí ele acabou falando umas groselhas aí do STF, mas é a opinião dele. Eu acho que, eu não sou jurista, né, para falar, mas eu acho que não configura crime o que ele acabou falando. Mas, como vocês sabem, os ministros do STF não aceitam críticas, né? E vocês sabem quem que não aceita crítica, né? Vai criticar Peraí que eu tô meio confuso aqui. Ele vai ter que voltar, é outro caminho. Bom, enfim, vocês sabem quem que não aceita crítica, né? Quem não aceita crítica são os ditadores, né? Por exemplo, o Xi Jinping, lá na China. Eles não aceitam crítica de jeito nenhum, acabam até sumindo com os críticos, né? E o STF também não. Eu acredito que figuras públicas, né? Até mesmo no Facebook, se você tiver, sei lá, menos um seguidor, você vai ter crítica, né? Crítica faz parte de um bom engajamento também, né? Nas redes sociais. Vamos ver se agora a gente vai pelo caminho certo aqui. Então, críticas fazem parte de um bom senso, né? Para você poder debater, poder tá expressando suas opiniões. Agora, o que você não pode é ser preso por expressar suas opiniões. É claro que tudo tem seus limites, é óbvio, por isso que existem leis, né? Essas leis elas são justamente ali para brecar você e frear um pouquinho. Então a gente vai falar um pouquinho das leis agora, né? Nós temos no Brasil 3 poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. Os 3 têm que ser harmoniosos, né? Eu acho que deveria ser, pelo menos, né? Um poder não pode passar por cima do outro. Agora, é defendido pela Constituição que um deputado, um parlamentar no caso, né, tem os seus direitos invioláveis, né? A não ser que sejam medidas sejam crimes inafensáveis, né? Por exemplo, matou alguém, ou sei lá, um crime bem grave, né? Para eles poderem tá prendendo um deputado, né? O cachorrinho ali olhando para mim. Então, até pensei que ele fosse correr atrás da gente, mas não correu não, só balançou o rabinho. Então, eu acredito que houve excessos das 2 partes, né? Mas você tem o seu direito de expressão, né? Garantido até pela Constituição. Então, os mesmos que deveriam garantir essa Constituição acabaram cometendo outro excesso. Então, eu acredito que um erro não justifica o outro. Quer dizer, um erro, você não pode... São figuras públicas, né? Por exemplo, os ministros do STF, acaba que nós não elegemos ele, né? Na verdade, nós elegemos o legislativo e o executivo, né? Eu acho isso um erro, né? Porque o executivo acaba escolhendo o judiciário também, que são os ministros do STF. E já passamos por aqui, ó, tudo para acertar o caminho. Olha a volta que a gente deu, né? Então, mas você, a partir do momento que você está na política, você está sujeito a críticas, né? E criticar faz parte da democracia, né? A democracia ela salva, né? É o desejo da maioria, né? Se um deputado foi eleito pela maioria, então ele fala pela maioria.
Se o deputado está descontente com alguma instituição, na verdade as instituições elas são permanentes, né? Mas as figuras que as compõem, por exemplo, os ministros, né, que acabam acompanhando as instituições, né? O STF sim deve existir, não deve fechar, lógico que não, isso daí é ditadura. Se fechar uma das instituições, você tem uma ditadura, isso claramente, né? Então, mas sim os seus indivíduos, né? Os indivíduos são transitórios, os indivíduos que as compõem, né? Assim como Daniel Silveira também é transitório, assim os ministros do STF também são transitórios, né? Então a instituição ela deve existir sim, isso sem vias de dúvida, né? Só que, porém, o STF ele é um guardião da Constituição, ele não pode simplesmente sair decidindo as coisas a esmo, né? Tem que seguir a Constituição, eles não podem tirar igual as leis lá da fake news, que nem é lei na verdade, né? São coisas tiradas da cabeça deles. Então você não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça, que eles interpretem a Constituição do jeito que eles querem e fazem o que eles querem. Isso para mim é ditadura. Nós estamos passando por uma ditadura da toga, né? Essa ditadura da toga está bem explícita. Já temos o judiciário interferindo no executivo e temos o judiciário interferindo agora no legislativo. Embora eu não, eu não concorde com o que o Daniel Silveira falou, porém eu dou todo o direito dele falar e expressar assim que ele deve falar, até mesmo para a esquerda. Eu defendo o seu direito de falar, embora não concorde, mas eu defendo, porque tá uma coisa que eu sempre gostei foi de liberdade. Assim, se eu perco minha liberdade, eu perco tudo. Se eu troco minha segurança pela minha liberdade, eu perco tudo. Então, se você trocar sua segurança por ficar calado, por não criticar nenhuma figura pública que seja, você está trocando a sua segurança pela sua liberdade. Então, se você perdeu a liberdade, você perdeu até a sua segurança. Se você for parar e analisar tudo com carinho ou com os mais de 10 neurônios que qualquer pessoa tem, né, você consegue ver que isso pode acarretar coisas piores, né? Se eles prendem um deputado, eles vão prender outro, e vão prender outro, e vão prender outro, simplesmente pelo fato de expressar a sua opinião. Então, expressando sua opinião e você sendo preso, você pode ter certeza. Estão prendendo os deputados. Imagine você que é um cidadão comum que está aí apoiando alguém e não tem imunidade parlamentar. Então você vai ser preso também por simplesmente expressar sua opinião. Para mim isso é ditadura. Você não poder criticar. Isso é ditadura. Tá certo, sair xingando, querer bater essas coisas, isso daí já entra em outro caso. Mas criticar, você tem que criticar sim. Se você vê alguma coisa que não está do seu agrado, você pode criticar sim, né? Seria por isso que a gente elege o nosso legislativo e o nosso executivo, justamente para isso, para a gente poder criticar futuramente. Mas a partir do momento que você perde a liberdade de poder estar criticando, você perdeu sua liberdade total. Você está vivendo uma ditadura. Então quer dizer que mesmo que você vê o cara lá fazendo um monte de merda, um monte de asneira, você tem que ficar calado e não pode falar porque eles vão lá e vão te prender. Quer dizer, isso é ditadura, gente. Vocês têm que parar para pensar nisso daí, porque isso é uma ditadura. Você perdeu o seu direito de expressão, você perdeu sua liberdade, já não existe mais democracia. Então pensem, repensem aí, até mesmo o pessoal da esquerda, repensa um pouquinho, porque hoje somos nós, amanhã serão vocês, e vocês não podem fazer nada. Mas um fato interessante que será que o Daniel Silveira foi preso por falar esse monte de asneira? Porque o PT falava até para fechar o Congresso, explodir, tem vídeos aí na internet, e nada acontece com eles. Agora o pessoal da direita já aconteceu. Então quer dizer, presta atenção, o Daniel Silveira ele estava com uma PL, um projeto de lei para brecar um pouquinho as Big Techs, que são os donos de plataformas, essas plataformas que a gente acaba utilizando, YouTube, Facebook, Google, essas plataformas que você sabe, né? Será que ele foi preso realmente? É uma questão de que perguntar não ofende, né?
Será que ele foi preso realmente por expressar a opinião dele sobre os ministros do STF, da instituição? Será que ele foi preso por causa disso mesmo? Ou será que ele está sendo preso aí, está sendo repreendido, né, no caso, ameaçado, por apresentar esse projeto de lei? Então, quer dizer, existe alguém mandando nos ministros? Será que tem dinheiro rolando aí por detrás? Será que as Big Techs estão por detrás disso daí? É só uma pergunta, perguntar não ofende. É só algo para deixar vocês aí questionando e pensando sobre isso, né? Porque, pelo que eu lembro, até na minha época de escola, que eu tinha professores de história que militavam bastante pela esquerda. Militavam muito, né? Eu só conheci um lado da história, eu não conheci o outro. Depois que conheci o outro e tive provas, eu passei para o outro lado. Na verdade, eu nem era de esquerda. Na verdade, eu era anarquista, sempre fui anarquista, sempre briguei por liberdade. Mas hoje eu vejo que o anarquismo não funciona porque as pessoas têm inveja, as pessoas têm egos, as pessoas querem sair por cima da outra. Então eu vi que é uma utopia total ser o anarquista. Mas eu vi que a direita lutava por mais liberdade do que a esquerda, então eu acabei pendendo aí para a direita, porque eu sempre gostei da liberdade, né? Futuramente eu faço um vídeo só falando sobre anarquismo e tal, mas não aconselho ninguém a ser anarquista, na verdade, né? Porque o anarquista, ele é utópico, né? A partir do momento que você não tem robôs, né? Então, a partir do momento que você tem ego, tem sentimentos, o anarquismo acaba não funcionando. Mas eu vou falar isso sobre outro vídeo. A mina aí na Kawasaki, a moto igual a do Newton, ó. É um colega nosso aí que anda de moto também, ele tem uma Kawasaki dessa daí. Não sei se ela é meio esportiva, meio custom, esquisita, mas é bonita. Voltando ao assunto aí do anarquismo, né? Que eu vou acabar até falando em outro vídeo. Eu estava falando, na verdade, sobre liberdades, né? Eu lembro que a esquerda, pelo que as professoras militavam, falavam, lutava pelo povo, lutava por liberdade, igualdade. Hoje eu estou vendo que essas Big Techs, elas usam da esquerda para poder ter o poder. Por quê? Porque a esquerda, eu não sei se eles não pensam, não sei se eles estão ganhando alguma coisa ou simplesmente estão seguindo, saindo, falando as coisas a esmo, ou sei lá o que está acontecendo, porque eles estão lutando pelo dinheiro. Tipo assim, quem está mandando, quem está censurando são as Big Techs, que são os donos dessas plataformas. Eles estão censurando as pessoas. Ou seja, qual que é o papel das plataformas? Serem mediadores, serem editores, serem facilitadores? O que eles são? Eles têm viés políticos, têm lados políticos, né? Para mim, eu acho que eles têm lado político, sim, né? Para ter tamanha censura, assim. Então a esquerda está lutando pela censura, gente. Mesmo que esse Daniel Silveira esteja falando assim, defendendo o AI-5, ele não está implantando o AI-5. Defender o AI-5 não é passível de lei, embora eu não concorde com isso. Não é passível de lei. Entende? Mas você implantar o AI-5, aí sim. Mas quem está implantando, na verdade, são as Big Techs. Elas estão te censurando. Agora que o povo comum tem voz, antigamente não tínhamos. Ficava todos à mercê aí das grandes mídias, como Globo, Folha de São Paulo, que para mim é tudo a mesma coisa, UOL, o Terra na época. Eles manipulavam as informações. Então você não podia... tudo que eles falavam era tido como lei. Hoje em dia nós temos a internet, e depois do uso da internet vocês podem ver que as grandes mídias acabaram caindo. Então eles entraram na onda também e continuam espalhando o que eles querem. E quem é que paga? Quem é que patrocina? Antigamente era outros governos que escoavam milhões aí para essas mídias. Depois que o nosso presidente implantou esse novo governo técnico, sem barganha de cargo, sem cabide de emprego, né, parou de escoar dinheiro para essas mídias aí, essas mídias vendidas, né? Então o que eles fazem? Metem o pau. Vocês podem perceber, esses meus vídeos aqui não tem alcance, talvez ninguém assista até o fim, sei lá se eu estou falando besteira, se a imagem não tá agradando, mas o que eu falo para vocês é que
e eu estou fazendo isso e não estou ganhando dinheiro, não espero ganhar dinheiro com isso, eu só estou botando aqui porque eu acho que nós temos que colocar nossas opiniões, ficar sentado reclamando de tudo também não adianta, né? Tem que escutar opiniões de outra pessoa. Então eu não estou ganhando dinheiro com isso, vídeos meus não monetizam, nem quero isso. Caso algum vídeo venha viralizar, com certeza é uma queda de moto, um assalto, né? Porque notícias ruins vendem, né? Então aí todo mundo compartilha, tal. Mas opiniões dificilmente as pessoas vão compartilhar, principalmente quando são opiniões aí libertárias, opiniões de direita, ou opiniões individuais, né? Então eu não peço nada de ninguém, não quero que curta, compartilha, tal. Se vocês fizerem isso, obrigado, tenho visibilidade, tenho voz, acabo ganhando reconhecimento, né? Mas assim, fala, eu tô fazendo um canal porque eu tô fudido com dinheiro, essas coisas. Não tenho milhões, mas pelo menos eu consigo me manter porque eu trabalho todos os dias, né? Então eu espero que esses vídeos aqui viralizem, mas se vocês puderem compartilhar também, compartilhem, aí eu fico mais visto, me motiva a fazer mais vídeos, eu vejo que o que eu falo tá pelo menos motivando vocês, né? Então ventando bastante aqui em cima dessa ponte, viu? Então sobre o que eu estava falando sobre as Big Techs, né? Elas acabam censurando quem tem voz, e isso é inevitável. Então vocês acham bonitinho só porque vocês não gostam do cara ou qualquer coisa assim, isso vai chegar, essa censura, até você. Tipo assim, tem que parar com esse negócio de criança. Você vai pra escola e você não gosta do amiguinho lá, porque de repente o amiguinho tem mais condições que você, ou tem menos condições, você vai tirar barato, ou qualquer coisa assim. Você não pode querer o mal dele só porque você não gosta dele por questões pessoais, né? Tem que ver o que está dentro da lei. A lei tem que ser para todos, né? A lei tem que seguir para todos. Ela tem que ser para todos, né, no caso. Hoje eu vejo até o pessoal falando, a gente está há um ano usando a focinheira da China. A gente está um ano usando máscaras e as pessoas acham que está tudo bem. As pessoas não ligam, as pessoas acham que, olha, tem que usar mesmo, tal. Já foi comprovado que o uso de máscara, lockdown, trancar, fechar comércio, já foi provado que isso daí não impede que o vírus se circule, se espalhe. É uma realidade. A gente vai ter que conviver, vai ter que sair pra rua uma hora ou outra, você vai ter que comer, entendeu? Mas a maioria das pessoas que eu vejo que defende o fica em casa, defende essas medidas arbitrárias, prende, já vi até gente em rede social falando, coloca o exército na rua para deixar as pessoas dentro de casa. Cara, as pessoas estão simplesmente apavoradas. Tipo assim, quem dá esse tipo de pitaco, na minha opinião, é idiota. Na minha opinião, vai tirar a liberdade da pessoa. Porra, cada um é responsável por si. Mas você está colocando a minha vida em risco. É lógico. É lógico que você vai falar um negócio desse daí. A maioria das pessoas que ficam falando esse tipo de negócio aí é porque ou tem um cargo público, ou ganha dinheiro de alguma forma pela internet, que não precisa sair de casa, ou não pensa nos outros, entende? Então o mal do brasileiro é esse, entendeu? Você fala, tá fudido, vai se fuder, foda-se, eu tenho que comer, eu não ligo pro outro. Cara, é por isso que eu deixei de ser anarquista, entende? Porque cada um pensa de um jeito, ninguém pensa igual. É impossível cada um fazer a sua parte, sendo que tem essas pessoas, tipo assim, ela não pensa no próximo, não liga. Por exemplo, fica em casa, porra, e o cara que depende, tem um emprego informal, depende de, sei lá, de vender um churrasquinho na rua, e mora numa comunidade, num barraco com 10, 15 pessoas. Vocês não pensam nessas pessoas? É fácil para você que é de classe média, recebe aí dinheiro aí do governo por algum cargo público ou qualquer coisa, até mesmo a volta às aulas, cara, prejudicou tantos amigos meus que dependiam desse giro de capital. Pô, e vocês ficam felizes com isso? Fala, pelo menos tá vivo, a fome também mata. Quantos parentes meus tive que ajudar com comida? Eu ainda não precisei, mas eu espero que quando eu precise, tenha alguém também para me ajudar. Entende?
É complicado isso. E agora eles querem, e há um ano nós usamos máscaras e sem falar nada. E agora eles estão falando uma lei para usar 2 máscaras que protege mais. Já vi estudos entre aspas, né? Falando que o uso da máscara ajuda. Gente, é loucura isso. Qualquer um com mais de 10 neurônios consegue raciocinar o que eles estão fazendo com a gente. E falar sobre o decreto também das armas. Eu não sei se o nosso presidente está enxergando algo a mais do que a gente está enxergando. Talvez ele quer dizer, para ele estar lá em cima, com certeza ele enxerga muito mais do que nós. Por que ele está facilitando o uso de arma? Então vamos lá. Galileu, que eu mostrei, né, no começo, a revista Galileu Galilei lançou uma matéria falando que andar no corredor devagar, andar rápido no corredor ajuda a disseminação do coronavírus em um corredor. Não sei o que eles quiseram dizer com isso, daí vocês começam a ligar uma coisa na outra, né? Tá havendo relatos aí pelo mundo que eles estão prendendo pessoas ou colocando até pessoas em campo de reeducação, que para mim não deixa de ser um campo de concentração, pessoas rebeldes que não querem cumprir os decretos, cara, isso é campo de concentração, entende? O uso da máscara há mais de um ano para ver os nossos comportamentos. O Daniel Silveira querendo criar uma lei para dar um break na censura das big techs, né? Porque elas não podem censurar a nossa voz, elas não podem passar por cima da nossa Constituição. Eles não são ninguém para isso. Nós somos a maioria, eles têm mais dinheiro, mas nós somos o povo e somos a maioria, né? Então seria legal a gente lutar por isso. E depois o decreto de armas, o presidente facilitando as armas, que foi um projeto de campanha dele de 2018, né? Eu já falei isso num vídeo anterior. Então eu acredito que ele esteja vendo um pouquinho além. Ele luta realmente pela nossa liberdade. Vocês podem tirar suas conclusões até mesmo pelo que ele fez na reunião lá ministerial, né, que ele teve a reunião, até que teve aquele confronto lá com o Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça e tal, que falou um monte de besteira. Quando ele soltou essa reunião aí, pedido pelo STF, sendo que é uma coisa secreta deles, né? Soltou, a gente viu quem é o presidente de verdade, porque ele não estava falando na frente das câmeras. Ele estava falando numa reunião fechada, que lutava pela liberdade do povo, que queria que o povo... Ele estava vendo gente sendo presa na praça por não respeitar o lockdown. Gente, pelo amor de Deus, é loucura. Mulher na praça sentada sozinha, foi jogada no chão pela GCM, não lembro onde foi, Araraquara, não sei onde que foi isso daí, mas eu vi esses episódios aí em vários outros lugares, e ele cobrou do Moro, falou: Moro, tem gente sendo cobrada, tem gente sendo presa, né? Cobrou ele disso daí, tem gente sendo presa. E o Moro simplesmente deixou isso daí passar batido, e eu não sei por qual motivo, hoje a gente sabe, né? Eu não vou falar sobre o Moro agora, mas falar sobre a liberdade da qual ele falou na reunião ministerial que ele teve. Lutando pela nossa liberdade, fazendo decretos para uso de arma. A arma não é para matar, gente. A arma é para se defender. Entende? Se você pesquisar aí, você vê que crianças carregando fuzil, bandidos. Eu vi uma coisa tão idiota esses dias, uma mulher colocando uma foto de uma mulher, colocou uma placa na frente da casa dela: nós somos da paz, e o símbolo de uma arma com simplesmente um símbolo que não tinha arma na casa dela. Cara, você tá maluco fazer um negócio desse daí? Imagina o ladrão vendo isso daí. Vai entrar na casa dela fácil. Ela não tá armada, então não vai reagir, então vou assaltar. Cara, não sei se isso daí foi muita ingenuidade. Eu tenho um nome pra isso, né? Pra mim é burrice mesmo, né? Isso daí pra mim foi uma coisa totalmente idiota, né? Então você percebe que hoje eles tentam condicionar a gente de todas as formas, né? Acho que o maior teste social que eles fizeram foi isso daí, o uso de máscara. Agora querendo alegar que 2 máscaras protegem mais, depois saindo matérias que se você usa máscara você mantém o seu trato respiratório o tempo todo umidificado, né? Úmido.
Aí saindo outras matérias aí da Galileu falando que andar no corredor rápido, você pega coronavírus, você tem mais propensão a pegar o vírus lá chinês. E se você juntar tudo, você vê que o mundo está caminhando para uma ditadura global. E agora quem está por trás disso daí? Né? Então é bom a gente tá ficando esperto, ficar ligado, mesmo que você não goste daquele seu vizinho, luta pela liberdade dele, né? A história dos judeus também, que o judeu acabava denunciando os judeus na Alemanha nazista, e no final ele pedia ajuda e ninguém ajudou, porque todo mundo ele denunciou, estava preso e ele estava precisando de ajuda, chegou a vez dele. Então espero que não aconteça isso com a gente, não aconteça com vocês. Tá? Principalmente de ficar denunciando canais porque você não fala o que você quer, mas talvez fale a verdade, como aconteceu com o Terça Livre. É um jornalismo que eu posso te dizer investigativo, entende? Os caras mandam muito bem, os caras entendem muito bem. Só o que acontece é que tem esses detetives virtuais aí, esses... para mim vocês não passam de idiota, que acabam matando a pessoa digitalmente. Eu não sei para que vocês fazem isso, sendo que isso vai chegar até vocês um dia. Vocês têm que lutar contra a censura. Vocês não podem apoiar a censura, mesmo daquele que você não gosta, por algum motivo. Se você fizer isso, você está assinando a sua sentença de morte digital, você está assinando a sua sentença de morte como cidadão, como um patriota livre, uma pessoa livre. Não precisa nem ser um patriota, mas uma pessoa, entende? Um cidadão. Então, se vocês fazem isso, vocês estão assinando a sua própria sentença, tá? Andar no corredor devagar, uso de 2 máscaras. Você não acha que eles estão fazendo de tudo, as mídias, né, as big techs, as pessoas, a elite globalista mundial, você não acha que elas estão fazendo isso para quê? Elas estão fazendo isso para ter caos popular, porque quando tem caos popular, os governantes, eles são obrigados a impor leis. Eu vou vir, não dá para passar ali, eu vou ficar atrás do carro aqui. Eles fazem, engraçado, o cachorrinho atravessa no farol, assim, não sei se vocês viram lá no fundo, vai aparecer no vídeo. Ele está atravessando, lá tem um pessoal. Então, o cachorrinho lá. Né? O que eu tenho visto também é que tem aumentado bastante o número de moradores de rua, né? Onde eu passo tem gente dormindo na rua. Aumentou bastante também, né? Mas pra gente, assim, talvez esteja mais confortável, né? Dentro de casa, não tá saindo pra rua, não tá conseguindo ver isso daí. Mas como eu ia falar, então obriga, quando há um caos popular, igual pessoas morando na rua, falta de emprego, tudo por causa de medo dessa doença maldita, né? Aumenta o caos popular, você é obrigado a colocar leis, né? Então, e as pessoas vão vibrar, né? Porque eles querem que haja realmente um caos popular para que eles consigam colocar leis que te limitam, e conforme quanto mais leis vai te limitando, mais vai tirando a sua liberdade, e mais tirando a sua liberdade, mais gado você vai sendo, caminhando para o abatedouro. Infelizmente, essa é a realidade. Então vocês têm que estar espertos em tudo, tem que falar assim. Se tiver alguma eleição, se candidata, se você é uma pessoa de bem, fala assim: mas o poder corrompe, o cara era bom e de repente entrou lá dentro e ficou mal. É mentira, balela. O cara que faz isso daí, o cara que acaba pegando a sua... entrando lá dentro e corrompendo, é porque o cara já era corrompido, ele já entrou corrompido. Não existe essa de poder corrompe, o dinheiro corrompe, não. Se o cara não é libidado, o cara não tem uma conduta, não tem uma formação, ele usa de máscara de bonzinho, e lá dentro ele mostra para que ele veio, né? Para roubar, para colocar leis idiotas que beneficiam a família dele, a empresa dele, né? Ou ele mesmo, né? Não pensa no povo. Então não pensa que o poder corrompe, não, tá? Porque o cara já entra já com essa ideia, ele já entra corrompido, né? Então tem que ver muito bem aí em quem você vota. Já falei muito disso em outros vídeos. Vejam em quem vocês votam, vejam em quem
se candidata a você, entende? Porque se você não concorrer a um cargo, os bandidos vão continuar se reelegendo. Esses caras corrompidos aí, eles vão continuar se reelegendo. Então vocês mesmo, entende? Corre atrás, apoia uma pessoa do bairro que vocês conheçam, que vocês tenham uma ideia de quem seja, né? E vai pra cima, manda pra cima, não deixa os bandidos se reeleger não, se reelege você, entende? Vai lá, se reelege não, se elege você, se candidata para você poder ganhar e fazer alguma coisa. Ou pega aqueles pequenos, eu sempre falei isso, sabe aquele cara que não tem visibilidade? Faz ele ter visibilidade, apoia ele. Ah, mas o cara depois corrompeu, tudo bem, é normal isso daí. Aí, é a partir disso que você vai ver quem é a pessoa e quem não é. Tira o cara de lá, cobra. Entende? Apoia ele. Se o cara fizer merda, o cara já era corrompido, você colocou, você se enganou, cara. É normal você se enganar. Quando eu disse normal, é normal você se enganar com as pessoas. Porque hoje em dia existe muita falsidade, existe muita. Sei lá, pessoas querendo uma passar por cima da outras, entende? Então, mas tem que acreditar em alguém. E quando essa pessoa fizer alguma coisa certa, também elogia, não liga simplesmente para cobrar alguma coisa errada. Mas elogia essa pessoa. Você elogiando, você está incentivando ela a fazer mais coisas certas. As coisas boas, elas precisam de crítica também. Elas precisam de elogios, entende? Então, presta atenção no que você está, em quem você está apoiando, no que você está fazendo, tá? Apoia os pequenos, porque os grandes, os ricos só pensam neles mesmos, já entra corrompido, não todos, não estou falando de todos, tá? Mas falar, o cara se corrompeu, entrou lá dentro, é um cara bom, não, o cara só estava usando uma máscara, ele não tinha isso na índole dele, né? Mas acredita sim, que nem eu falei, fez uma coisa boa, liga, elogia. Isso é importantíssimo você tá fazendo. Eu sei que coisas ruins vendem, igual esses meus vídeos aqui, quase ninguém vai dar like, vai compartilhar, porque, né? Porque eu não tô caindo de moto, não tô sendo assaltado, coisas assim. Então vocês precisam aprender a elogiar as coisas certas. Vocês precisam aprender isso de verdade. Bom, eu fico aqui meu recado então, já estou chegando no meu destino aqui. Fica aqui meu recado para vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, como eu falei, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que assim me motiva também a fazer mais alguns vídeos aí